Olá a todos, boa noite. Hoje nós vamos fazer um momento muito especial aqui no nosso canal do YouTube. Vamos realizar uma palestra com uma convidada especial, dando continuidade à nossa reunião do Rotary Club de Angra dos Reis. Ela já está aqui no estúdio e a gente vai fazer a abertura desse momento também trazendo essa convidada, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho conosco sobre esse tema que nós trazemos hoje, que é profissionais do futuro. Estamos preparados? Mas antes, eu vou deixar um recadinho aqui para você que já começou a assistir através do YouTube, para que a gente consiga fazer o monitoramento e acompanhar cada um de vocês. Eu preciso que vocês enviem o nome completo através do nosso chat aqui, para que a gente faça a lista de presença de todos que estão participando. E nessa lista de presença, é bom que você envie o seu nome e de qual distrito você é, para que a gente consiga acompanhar de uma forma mais eficaz quem está participando e de qual distrito é também. E se você é um convidado, coloque também que você é um convidado. Se quiser dizer o nome de quem convidou você, também pode colocar entre parênteses. Vai ser muito bom saber que você está aqui hoje pela primeira vez como convidado. Se você apenas entrou na nossa página hoje para assistir essa palestra e não conhecia ainda o Rotary Club, pode colocar aqui também. E ao longo da palestra, a gente vai tirando as suas dúvidas da melhor forma possível. Muito boa noite. Eu espero que vocês sintam-se muito confortáveis. Já vou convidar aqui a Karina para entrar no nosso estúdio. Olá, Roberta. Karina. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já está ansiosa? Seja muito bem-vinda à nossa transmissão aqui ao vivo na página do Rotary Club Angra dos Reis. Nós que estamos iniciando esse novo processo através das transmissões, através desse canal no YouTube. É muito bom ter você aqui. Vou deixar esse espaço para que você possa se apresentar. E aí a gente começa com essa temática tão importante, que é falar sobre essas profissões que estão chegando para dominar o mercado de trabalho e como a gente pode se preparar para esse mercado de trabalho tão competitivo e tão inovador, tão desafiador. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui ao Rotary Club pela oportunidade de estar aqui. Também quero agradecer a Roberto por essa maravilhosa palestra que nós vamos fazer aqui juntas. E é muito importante a gente estar falando sobre as profissões do futuro, porque a pandemia adiantou esse momento que a gente precisa mudar, precisa evoluir na tecnologia e tudo mais, e traz muitas preocupações, além dessa parte tecnológica toda, que envolve facilidade de você conseguir se desenvolver, mas ela também traz outras preocupações. O que a gente vai fazer com as profissões que não vão ser usadas mais? Como que nós, seres humanos, vamos entrar nessa disputa entre tecnologia e desenvolvimento humano? Então, é muito importante que nós hoje esteja preparado para esse momento. Então, a gente pode até dar início, Roberta, agora ao nosso material, porque não dá para falar sobre profissões do futuro sem antes falar de tecnologia. Então, separei alguns conteúdos aqui que eu vou estar passando para vocês, falando um pouquinho sobre tecnologia, para a gente conseguir entender e se conectar com essa parte da tecnologia sem medo dessas novas profissões que estão chegando agora e entender como que nós, seres humanos, vamos entrar nessa. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um conteúdo que fala sobre a tecnologia, que eu achei bastante importante. Eu acho que todo mundo já está bem por dentro de que a gente tinha um tempo para estar desenvolvendo essa tecnologia. E por conta da pandemia, a gente acabou tendo que desenvolver algumas coisas muito rápido. E com isso a gente percebeu o impacto que isso causou e vem causando, inclusive, por exemplo, eu vejo muitas pessoas também com dificuldade hoje, entre algumas não estão conseguindo mais voltar ao trabalho presencial como antes, outras não estão conseguindo trabalhar no home office, então a gente pode adaptar melhor o que a gente se encaixa dentro desse mundo, apesar de parecer impossível por algumas pessoas com tecnologia, algumas que não curtem tecnologia, inclusive, mas não tem como a gente negar que ela está em todo lugar. Então, a gente precisa entender e desenvolver essa parte e saber qual é a nossa responsabilidade nessa parte de tecnologia também, porque ela não é só
a questão de desenvolver ou entender de tecnologia, porque ela vai ajudar no nosso desenvolvimento tanto econômico como cultural em muitas outras coisas, muitas outras áreas. Ela abrange muitas outras coisas. Então, ela vai trazer muito mais acerto para a nossa vida, mas também a gente não pode esquecer e saber como desenvolver isso e não deixar que o lado humano fique de fora. Porque a parte robótica, ela consegue trazer para a gente muitos benefícios tecnológicos, sim. Reduz custos para empresas, por exemplo. Na economia, ela também ajuda muito, porque ela reduz muita coisa. Mas onde que entra aí o ser humano? Como que o ser humano bate aí, vamos dizer assim, as máquinas, né? Bem nessa palavra mesmo que a gente pode concluir e falar sobre isso. Porque tem muita gente que tem medo de tecnologia, outras não gostam mesmo, porque já estão em outro momento. Eu acho que não é mais importante vivenciá-las, mas sim, ela é, porque ela faz parte agora da nossa vida. Então, a gente não pode dizer que não quero usar tecnologia. A gente precisa entender um pouco. Inclusive, eu até hoje estava comentando com a Roberta sobre que eu, por exemplo, que trabalho como digital influencer no Instagram, eu preciso de um profissional para me ajudar. Não dá para você fazer tudo sozinho. Então, já é uma nova profissão que vem chegando aí. E voltando aqui na nossa tela, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças mundiais. Eu trouxe essa parte aqui porque eu acho muito importante, inclusive para a nossa economia, desenvolvimento e tudo mais, como que se torna a tecnologia tão primordial hoje em dia na nossa vida. Não só na nossa vida, mas também na nossa economia, Brasil e tudo mais. A tecnologia digital, ela está transformando as empresas também, tá? Eu trago muito isso porque é o fator, né? Para a gente conseguir desenvolver, a gente precisa gerar economia no mundo. Então, a gente tem que estar atento a isso, ainda mais depois dessa pandemia que a gente acabou de vivenciar e a gente está tendo aí agora os grandes problemas com vários custos, por conta de que o mundo não estava preparado para isso. A gente tinha isso calculado há mais anos à frente e acabamos tendo que adiar por conta do que a gente vivenciou, infelizmente. Hoje, os negócios estão tendo que se adaptar à nova tecnologia, então não é nada fácil. Você mudar de... Por exemplo, eu não sou a geração Z, né? A geração Z já nasceu na tecnologia, então nós temos essa dificuldade de entender, de vivenciar esse mundo da tecnologia, por exemplo, agora. Ainda a gente não tem todas as ferramentas que nos ajudem completamente, né? Por exemplo, aqui no Brasil ainda não chegou 5G para todo mundo. Então, a gente precisava ter essa tecnologia para a gente não ter mais problemas com cair internet, ter números rápidos. Então, eu entendo que a tecnologia hoje ela ainda está tendo que se desenvolver mais para poder alcançar esse objetivo total que a gente imagina aí. Mas a gente precisa já estar preparado, porque já existem profissões que estão sendo usadas agora, porque não dá mais para a gente continuar fazendo trabalho manual, trabalho repetitivo, porque as máquinas já estão desenvolvendo essa parte. Então, a gente precisa entender o que a gente pode estar desenvolvendo. Roberta, você pode passar para outra tela, por favor? Posso sim. Prontinho. Só estou aguardando aqui, gente. Pronto. Foi. Desculpa. Não, pode passar. Pode passar. Próximo. Eu não vou... Pode sim. Eu trouxe aqui para vocês hoje as principais profissões do futuro, que a gente já está vivenciando elas, tá? Que é design de experiência do usuário. Inclusive, eu até acompanho muitas pessoas que estão fazendo já esse tipo de trabalho. Que hoje, o que a tecnologia desenvolveu, né? Por conta dessa correria do nosso dia a dia, de vendas e tudo mais, inclusive... tá aqui. Estão fazendo perguntas, já vou responder aqui, tá, Roberta? Tem gente fazendo pergunta. Vou falar aqui, inclusive, sobre a formação já aqui agora. O design de experiência do usuário, por exemplo, ele precisa entender qual é o comportamento do cliente. Então, para você entender essa base de dados, você precisa entender um pouco de tecnologia. E já envolve ferramentas de programação, que, inclusive, ela está bem acessível. Hoje, muitas empresas estão fazendo esse trabalho de trazer de forma... Uma coisa bastante curiosa, inclusive, o Sam, que fez essa pergunta aqui, Sam, tem profissões do futuro... Do futuro não, já vou falar das profissões já de agora.
que vieram para o futuro e que ficaram. Você não precisa desenvolver com a graduação. Já tem profissões que você pode fazer um curso, que já tem empresas que já te dão esse curso para preparar você para poder entrar no mundo da tecnologia, sem você ter que precisar ficar 5 anos numa universidade, por conta desse impacto que a gente teve de rapidez. Então, óbvio que existe algumas profissões dentro dessa base de tecnologia que precisa, sim, de desenvolvimento dentro de 5 anos de graduação, até mais especializações. Porém, para você começar já a trabalhar com profissões do futuro, você não precisa, para algumas profissões, ter a faculdade. Você tem outras formações que você pode estar fazendo super rápido e já conseguir colocar em prática isso, tá? Essa profissão aqui de design de experiência, você consegue pode ser com graduação de marketing digital, com esse sistema de informações, que são a galera do TI. Então, se você já tem uma ferramenta chamada Python, que você já consegue ter uma base de dados, consegue calcular essa base de dados, que aí já fica para uma outra palestra, junto aqui com a Roberta, até posso dar essa dica para ela depois, a gente pode fazer, ensinando a usar algumas ferramentas de tecnologia, que ela já te dá essa base de dados aqui de usuário. Então, você consegue, com ela, criar uma base e entender o comportamento do cliente. Então, isso, por exemplo, faz com que você tenha uma venda mais assertiva, você consegue entender qual público você pode atingir. Com a tecnologia, você consegue desenvolver isso muito mais rápido do que você fosse pensar, fazer manualmente, imaginar, falar com cada cliente. Esse algoritmo, vamos dizer assim, ele já calcula isso tudo para você e te traz um número que você já consegue atingir quase... Vamos botar assim, não vou botar 100%, porque tudo eu gosto muito de estatística também. Então, vamos botar aqui 90% você consegue de acerto com a tecnologia, tá? É muito mais, ele te dá muito mais do que isso, mas eu prefiro não dar 100%, porque eu acredito ainda que o desenvolvimento humano ainda vai fazer muito parte das profissões ainda, ela só está sendo criada de outras formas. Roberta, você pode passar, por favor, para a próxima? Aqui é um analista de Big Data. Esse aqui também é uma outra profissão que você não precisa de... Por exemplo, você pode fazer um curso técnico de gestão de tecnologia, de informação. Aqui também tem até bacharelado em ciência de computação, que já podem ser um bom ponto de partida. Mas você já começa a perceber que essas profissões, elas já existem, elas já estão sendo inclusive, são muito bem remuneradas e falta pessoas para fazer, porque é novo, é tudo muito novo. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aqui, depois eu até posso ver com a Roberta, se eu não coloquei nesse material, mas eu posso deixar aqui para vocês os cursos, quem tiver interesse, pelo menos para conhecer, ou querer desenvolver alguma ferramenta e entender como é que funciona essa parte de tecnologia, como ela vai te ajudar, isso é muito importante também, tá? Então, o volume de dados da empresa também é muito importante. Então, esse analista, ele vai precisar olhar esses dados com um olhar crítico também. Então, assim, essa parte você começa a entender que a tecnologia ela só vai fazer a parte de contagem de dados, essas coisas, mas a nossa visão, o nosso desenvolvimento humano ainda vai estar muito presente. Roberta, pode passar, por favor, para a próxima? Estão perguntando a média de salários para as 9 profissões. Sam, já tem salários aí a partir de 10 mil e não tem profissional. Tá precisando, a galera tem que estudar para conseguir essas vagas. E o mais incrível que pareça, não precisa de você ter uma graduação espetacular, assim, não. Você precisa entender de algumas ferramentas que já estão disponíveis, tá? Inclusive, e você pode já estar tendo acesso. Depois eu vou deixar aqui também com a Roberta. Então, vocês podem ver lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo algumas perguntas que eu não consegui colocar aqui, eu vou colocar lá no meu Instagram, e vou estar colocando um link para indicar para vocês até as vagas que já existem, para quem já tiver interesse aqui também, não sei se alguém já tem desenvolvimento nessa área de tecnologia e está procurando alguma coisa, eu posso deixar lá para vocês também. Eu destaquei essas duas, agora a última que eu vou falar aqui rapidinho, para depois a gente dar já início aqui sem olhar slide um pouquinho. Karina, eu vou só aproveitar a pergunta aqui do Mesquita. O Mesquita é o Mesquita, né?
É, o Eu falei Mesquita. só. Sobre a média de salário, uma profissão que podemos dizer que não é apenas do futuro, mas que já está no presente, é a que você atua atualmente, É como verdade. digital influencer, que é uma profissão que não exigiu Sim, do mercado muitas qualificações, porque a pessoa acabou se tornando, nessa pandemia, um influencer digital devido ao número de acessos que ele foi adquirindo. Você pode me corrigir se eu estiver errada, sim, porque como nós estávamos dentro de casa, a maioria de nós temos casos de pessoas que vieram de situações muito precárias, como temos grandes influencers que tinham que antes trabalhavam como pedreiros, trabalhavam como auxiliar de escritório, e aí ficou desempregado durante a pandemia e começou a fazer pequenos vídeos na internet, e esses vídeos foram tomando uma proporção tão grande que essa pessoa ganhou um destaque. E por ser esse destaque, eles começaram a ganhar patrocinadores, como sim. foi o caso com você, que depois vai É, falar um pouquinho sobre a patrocinadora, que é da área de tecnologia, vai aham. contar um pouquinho para a gente também. Obrigada. Exatamente, Rô. É isso mesmo. É uma das profissões que mais estão se destacando, inclusive no Brasil. Acho que tem mais influenciador no Brasil do que outra profissão. Muita gente trabalhando com isso. E realmente, você desenvolve trabalho real aqui, contratos, fecha mesmo. Aí, falando sobre sobre a nossa última profissão que eu destaquei aqui para vocês, que é gestor de informação. Por exemplo, quando vocês fazem a compra de vocês, né, nos sites, quando vocês usam o iFood, qualquer aplicativo que tenha acesso à internet, vocês estão gerando informações. Então, esses dados, eles são usados. Vocês sabem disso, que na hora que vocês têm muito que prestar atenção também na hora que vocês vão salvar a informação, porque vocês estão fornecendo os dados de comportamentos de vocês. Hoje, o dado mais valioso, mais rico nosso, é o nosso comportamento. Esse é o dado mais valioso que nós temos hoje. Vocês já devem ter visto muitas pesquisas, inclusive por isso que essa lei de proteção aos dados foi colocada aí com bastante cláusula de informações, porque estavam usando, óbvio, né, nossas informações sem a nossa autorização. Então, vocês, toda vez que forem preencher alguma coisa na internet, saibam que suas informações estão sendo registradas e o seu comportamento está sendo informado para as empresas, para elas continuarem fazendo produtos que atendam a nossas necessidades. Roberta, Estou aqui. vamos falar um pouquinho aqui, Roberta? Vamos lá. Pode falar. Gente, para começar, estou adorando essa tela aqui, saindo, entrando, estou me sentindo na televisão. Voltando aqui a falar sobre tecnologia, né, Roberta? E eu tenho ido muito a São Paulo, porque São Paulo é uma cidade, como São Paulo é a cidade mais conectada e inteligente do nosso país, então lá eu consigo aproveitar todos os meus momentos de tecnologia, não posso ver. Lá em São Paulo, toda a experiência possível que eu posso ter de tecnologia, eu entro e aproveito ela, até para poder entender como é que funciona essa parte. O Aí Mesquita o que está acontece? perguntando se podemos vender os nossos dados, já que as empresas usam os dados para ganhar dinheiro. O Mesquita, eu acredito que sim. Existem empresas que compram nossos dados, sim, tá? Inclusive, tem gente que trabalha para isso. Até fora do Brasil vem bastante dados e ganham muito dinheiro com isso. Porque o nosso dado de comportamento é o mais valioso que tem hoje. Antigamente a gente ficava preocupado com o nosso CPF, né? Ai, meu Deus, se alguém pegar meu CPF, já era. Não, hoje, óbvio que não deixa de ser importante. Seus dados têm que estar, são seus e você é só seu, acessível somente aquilo que você precisar. Mas o nosso comportamento é o mais valioso de todos. Hoje, dá para poder dar o exemplo pelo próprio Instagram. Como que eu consigo atingir um maior público? Porque eu consigo direcionar meu algoritmo para o tipo de comportamento de pessoas que vão se sentir à vontade com o meu postagem, por exemplo. Eu consigo atingir o tamanho do grupo que eu quiser, porque eu consigo alcançar esse algoritmo. Então, para você ver como isso é valioso. E da mesma forma como isso é importante, né, gente? Da gente estar preocupado também
por conta da tecnologia, está desenvolvendo super rápido, também tem uma preocupação muito grande de segurança cibernética. Porque, por exemplo, da mesma forma que eu posso estar trazendo conteúdo que seja muito bom para vocês, outras pessoas podem estar trazendo conteúdo de formas bem diferentes, assim, vamos dizer, ruins até. E, inclusive, a gente vê isso nas práticas, né, do nosso dia a dia. Então, a gente tem que prestar muita atenção, pesquisar bastante as fontes, saber se aquela informação que está sendo dada para você é correta. Porque eu vejo, às vezes, até nossos pais, por exemplo, assim, falam muito exatamente. Ó, mas Mesquita está atualizadíssima aqui, Roberta. Estou gostando. Cheio de perguntas. Os dados são nosso. É verdade. Os dados são nosso povo petróleo. Isso. Ainda mais, na verdade, eu entendo um pouco essa questão das informações, dos nossos dados, como o tipo de informação que você busca na internet. Então, hoje é muito fácil quando você digita, por exemplo, a palavra bola no Google. Quando você digita a palavra bola no Google, você pode perceber que em todas as suas páginas que você vai abrir posteriormente, seja no Instagram, seja no Facebook, é como se aquilo brotasse. Por quê? Porque você fez uma menção a uma pesquisa. E aquela pesquisa parece que tem um outro ser ali por trás, analisando qual informação você está buscando. E você vê isso muito fácil. Então, os dados que nós estamos nos referindo aqui não são simplesmente, né, os dados pessoais, mas aquilo que você busca. Principalmente, os dados pessoais, eles são uma informação valiosa, claro, que ainda devemos ter muito cuidado, muita atenção, é valoroso, porque se você der o seu CPF para uma pessoa, isso pode causar inúmeros transtornos. Então, os dados que nós estamos nos referindo aqui são os dados de pesquisa, daquilo que você procura, daquilo que você tem maior afinidade, por exemplo. Se você gosta de comer sushi, qual restaurante que você vai, porque isso causa um burburinho nas redes, nos algoritmos, não é? Você que está mais próximo aí desses contextos, isso causa ali no contexto do algoritmo uma menção. E quantas pessoas estão procurando por aquilo? Quantas pessoas estão indo, por exemplo, no restaurante X? Quantas pessoas estão procurando por bola de futebol, cor verde, amarela, nesse momento em que a gente está perto de ir em busca do Hexa, por exemplo? Quantas pessoas querem a camisa do jogador que vai ser o atacante desse ano? Então, esses algoritmos são utilizados, não sei como se pronuncia corretamente, eles são utilizados, sim, como uma ferramenta para atrair você, porque nós somos movidos pela emoção. A compra é totalmente, totalmente não, porque a gente nunca pode arredondar tudo, mas, assim, eu posso dizer que 80% de uma compra nossa é emocional. Exatamente, Roberta. Nós somos bombardeados com aquele monte de informação ali para comprar. Exatamente. O que aconteceu, né? A tecnologia, ela desenvolveu junto. Você falou uma coisa aí que, quando eu comecei a estudar no início, até tem uma série também que eu posso estar indicando para vocês na Netflix, que ela esclarece isso muito bem. Eu até me assustei no início quando eu vi, né? Eu falei, meu Deus, tudo que a gente faz, todo o nosso comportamento, ele já foi assim. A tecnologia já se preparou para isso, para entender o nosso comportamento, para fazer com que a gente compre, que a gente veja tudo isso. Por exemplo, não sei se você já reparou, mas a gente está falando de tecnologia e tudo mais. Daqui a pouco, quando a gente for olhar no nosso celular, tudo que vai aparecer vai ser sobre tecnologia. Exatamente sobre o assunto que a gente está falando aqui. Então, para você ter noção de como que essa ferramenta está sendo desenvolvida. Inclusive, o Mesquita me falou uma coisa aqui, que existem sites, realmente, Mesquita, que eles não rastreiam, eles não pegam nossos dados, e eles avisam isso, e esses sites realmente não fazem isso. Eu ainda vi alguns. A maioria usa, sim, nossos dados, porque eles precisam dos nossos dados para conseguir estar vendendo e tudo mais. Uma das formas também, uma das formas de a gente conseguir proteger as nossas informações é utilizar a forma oculta. Quando você utiliza a forma de pesquisa oculta, você também protege suas informações. Também consegue proteger. Falando sobre proteger informações, inclusive que isso é uma nova profissão, tá, gente? Também, segurança cibernética é uma das profissões agora também que
que estão pedindo muito, estão desenvolvendo, inclusive, pessoas até dentro da própria empresa para conseguir estudar, se dedicar e fazer isso, porque é preciso ter muito cuidado. Falando sobre isso, assim, eu me lembro de um exemplo muito, assim, simples, acessível, vamos dizer assim, um exemplo muito acessível. Eu tinha reparado, quando eu morava na casa dos meus pais, que nosso portão vivia cheio de adolescentes. Cheio de adolescentes. Só que eu nunca pensei em nada, assim, nunca imaginei o que poderia estar acontecendo. Mas todos os dias que eu chegava do trabalho, estava lotado de adolescentes. Aí teve um dia que eu vim de carona, e aí uma pessoa falou assim, Karina, estão acessando a sua internet. Aí eu falei assim, não, gente, mas como? Aí ele pegou um aplicativo que você baixa na Apple, assim, super acessível, e simplesmente a pessoa consegue entrar sem a senha, porque estava desprotegido. Agora, aí eu fiquei pensando, gente, como que eu fiz para conseguir configurar e proteger? Eu tive que procurar no YouTube e ter apoio técnico, ainda de uma pessoa já especializada, que sabe mexer, e foi me informando passo a passo. Mas aí eu fiquei pensando, falei, gente, se eu não imaginava isso, mas para você ter noção, é simples, olha só como é que meu dado estava aberto para qualquer pessoa entrar. E sendo que se você consegue ter acesso a um Wi-Fi, você tiver um pouco de conhecimento de tecnologia, você consegue muitas coisas. Então, assim, essa parte de segurança é muito importante. Por isso que a gente precisa estar atualizado também, para entender não só sobre as profissões do futuro, mas também de ter o cuidado de se proteger. Porque eu não imaginava que um aplicativo foi criado para conseguir entrar na internet dos outros que estava com uma configuração lá desprotegida. Então, assim, isso é muito importante. Bom, isso já faz um tempo atrás, tá, gente? Acredito que agora, com certeza, as empresas já estão preocupadas com isso, já sabem que existem esses aplicativos e já deixa protegido para você. Mas na época eu não sabia. Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, como eu estou desprotegida. Como que eu não tinha acesso a essa informação? Então, imagina hoje, que tudo que a gente acessa pela internet, então, tudo é tecnologia, o cuidado maior que a gente tem que ter dessa segurança, mas é óbvio que vai existir uma pessoa especializada nessa área que vai tratar dessa segurança para você. Mas é bom que você se mantenha informado, dê uma lida, pesquise, faça um curso de alguma coisa de tecnologia, faz um que você achar mais acessível para você, só para você conseguir entender esse mundo, se conectar um pouco com ele também. Porque eu estava falando com a Roberta a dificuldade que eu vejo da geração Z de não fazer nada manual. Eles preferem a vida deles todas no mundo digital. Eles não têm essa acessibilidade, essa sensibilidade, na verdade, que a gente tem os dois mundos, né? Eu e a Roberta, por exemplo, eu não sou geração Z, então eu me adapto aos dois mundos. O mundo sem tecnologia, o mundo com tecnologia. É óbvio que eu, Karina, uso muita tecnologia, gente. O quanto eu posso, eu uso. Em São Paulo, quando eu vou para lá, já em São Paulo está praticamente todos os lugares que eu vou com acesso à tecnologia. No prédio onde eu costumo ficar em São Paulo, por exemplo, quando eu peço um iFood, eu não preciso esperar o entregador chegar e tudo mais. Ele já chega, ele coloca o produto dentro do box, eu só vou com o QR Code e põe na tela e já abre para mim e já saio. Isso no prédio. Mas eu vi também vários pontos pela cidade, box de várias marcas, como da Americanas, de supermercado, que você não precisa mais entrar na loja. Você já deixa marcado no box, no seu caminho da sua casa, você já pega o produto. Então, se você quiser... Então, a tecnologia está tão avançada lá, que até para você ir no restaurante, você não tem... Só que aí foge aquela parte, né, Roberto? O lado humano. Eu preciso do lado humano. Muito. Porque, por exemplo, eu chego no restaurante e eu mesmo faço lá no Totem, porque até essa palavra, quando me falaram a primeira vez do Totem, eu falei, gente, que é isso? Porque no Rio de Janeiro não é muito comum, como em São Paulo. Mas é uma tela gigante onde você pode fazer seus pedidos, o seu atendimento, seu autoatendimento. E aí eu cheguei no restaurante, eu mesma pedi, aí tem um aparelho que você põe na sua mesa e quando estiver pronto, ele te avisa. Ou você pode guardar alguém trazer, ou você pode ir lá buscar. Eu ainda vou buscar, porque eu quero ter contato humano. Mas, assim,
é uma preocupação também muito grande, porque a gente também tem que pensar, ainda mais a gente, que como que a gente pode estar ajudando a desenvolver essa parte tecnológica e não esquecer da parte humana? Porque ainda assim vai precisar muita sensibilidade humana, porque a parte robótica ali, ela só vai fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Se ela tiver que... Ela não vai interagir com o ser humano. Vocês podem ver exatamente pelos atendimentos robóticos que vocês têm. Vocês ficam fazendo perguntas e ele só fica respondendo aquela coisa sem interagir com você. Por exemplo, se vocês já fizeram, com certeza todos vocês já tiveram experiência de atendimento robótico. Que aí você, por exemplo, um WhatsApp comercial. Aí você manda uma mensagem, já volta uma mensagem automática e fala, clique, tec 1, por exemplo, para você receber essa questão, 2 para isso, 3 para aquilo. Então, chega uma hora que a gente quer conversar com alguém e a gente fica... Eu, por exemplo, em alguns momentos fico irritada, porque eu quero falar com uma pessoa e o robô não vai me dar essa informação, ele não vai entender o que eu quero. Então, ainda assim, precisa muita tecnologia. Ah, aqui o Mesquita, estamos no Madeiro, o nosso pedido foi finalizado no Totem. Aí, olha aí, Roberto. Tá vendo? A tecnologia falando. É verdade. Mesquita, depois eu até vou postar um vídeo, que eu tive uma experiência no último restaurante agora lá em São Paulo. Esse restaurante, na verdade, ele não é brasileiro, mas ele está com a tecnologia lá também bombando. Que você senta na sua mesa e o pedido já fica ocupado na mesa a tecla, um tablet, praticamente, é um tablet, que ele fica ocupado na sua mesa, você faz o pedido, a pessoa só entrega na mesa para você e você consegue saber o que você pediu, fica na tela ali rodando o tempo todo. E, assim, até a minha prima que estava lá junto comigo até brincou, falou assim, toda hora fica mostrando essas coisas gostosas aqui, eu não vou aguentar, vou ter que comprar. Eu falei, a ideia é essa, a tela não fica escura. Você compra e o computador continua te mostrando. Olha essa sobremesa aqui, Roberto, não vai querer não? Então você começa a comprar com os olhos, é como É o Roberto falou. emoção. É emoção falando. É verdade, mas foi muito interessante essa experiência que eu tive também, porque eu fiquei sentada ali e fiz tudo sentada no tablet. Eu olhei o que eu tinha pedido, olhei tudo. E, assim, para mim, é muito bom. Eu curto demais. Ela facilita para mim. É verdade, Mesquita, facilita muito. Inclusive, Mesquita, principalmente nessa parte aqui, falando da parte empresarial, econômica, para estoque. Porque, infelizmente, o erro humano é muito grande nessa parte de dados, mas contagem de estoque, produtos, a tecnologia, ela desenvolve isso com muita facilidade. E a gente tem que focar agora o que a máquina não tem, que nós, seres humanos, podemos desenvolver. Porque a gente tem que começar a pensar agora que essa parte de facilidade de dados, a máquina vai cumprir ela. Já tem muitas empresas, muita gente desenvolvendo tecnologia que está automatizando tudo. Então, você não precisa mais ficar gastando um tempão, o dia inteiro, contando com isso, contando com aquilo. Por exemplo, tem drone que pode contar seu estoque, robô, já faz essa parte todinha para você. Mas precisa de pessoas que administrem o robô. Porque ele só vai fazer o que é mandado ele fazer. Ele está programado para isso. Inclusive, uma das coisas também que, por exemplo, nessa parte de novas profissões, tem muito serviço agora também, até plantão 24 horas, para esse tipo de serviço funcionar. Porque imagina só, se a gente está lá no restaurante, aí no Madeiro, e o totem para de funcionar e não tem atendimento humano. Como é que a gente vai fazer, Mesquita? Tem que ter alguém, um apoio tecnológico aí também, 24 horas. Eu aproveito até a sua fala nessa questão de ter um profissional para responder uma pergunta do Mesquita, que é onde encontramos formação para ter acesso a essas profissões e de forma rápida. Mesquita, eu não vejo que seja de forma rápida. Sim, existem profissões que você consegue, como foi o boom dos influencers digitais, que conseguiram uma ascensão rápida, mas existem profissões muito específicas para áreas que estão se abrindo no mercado, como a biotecnologia, como a farmaco, por exemplo.
não vamos mais pensar na medicação para a cura da doença, para uma doença que está instalada, mas sim para prevenir a doença, para que ela não ocorra. Então, existirão metodologias a partir dessa nova tecnologia que está sendo inserida cada vez mais, tanto no mercado para a produção de aparelhos eletrônicos, para o nosso dia a dia, como também na área medicinal. Hoje em dia, médicos precisam ter alguma noção de cirurgias através do uso da robótica, por exemplo. Tem um hospital lindo que eu acompanhei há um tempo atrás, que já utiliza cirurgias através do uso da robótica. Mas você precisa ter quem ainda possa dar os comandos corretos para aquele determinado aparelho, ou entender daquele sistema que está sendo operado, para que você tenha no equipamento as informações corretas para a execução daquilo que for necessário. Então, existe formação? Sim. Existem muitas empresas que já estão se preparando para isso no mercado, mas para que você possa buscar essa formação, você precisa estar acompanhando as mudanças de mercado, precisa estar aqui no computador, na internet, pesquisando e vendo em qual área você se encaixa, porque, assim como a Karina pode corrigir, e até vocês que estão aqui mandem mensagem, mas ao longo das nossas transformações, do avanço da humanidade, muita coisa foi mudando, algumas profissões ficaram obsoletas, mas nós temos aí ainda um grande número da necessidade do humano. Nós falávamos sobre isso. Existe ainda a necessidade do humano que vai operar aquela determinada máquina ou aquele determinado sistema como um todo, para que ele não deixe de atender às necessidades para as quais eles foram construídos. Hoje, a maioria das coisas que nós temos ao nosso redor é movido por tecnologia. Mas nós, até mesmo esse sistema que nós estamos operando aqui para falar através das redes sociais, tiveram pessoas que construíram esse equipamento, esse aplicativo. Então, sistemas como produtores de softwares, né, precisaram muito. Às vezes você tem uma pessoa na sua família que gosta de jogar videogame. Para que aquele jogo estivesse ali, tiveram pessoas por trás dele para desenvolver aquilo tudo e para testar, até para você testar hoje você ganha muito dinheiro. Tem pessoas que estão sendo pagas para dormir, para ver se aquele colchão que foi projetado para que você tenha um sono perfeito, para ver se ele está funcionando como ele foi projetado. Então, muitas profissões, sim, vão surgir, mas eu não vejo que exista uma forma rápida para você se adequar a elas. Existe uma forma progressiva que você precisa estar sempre se atualizando para estar dentro delas e saber também qual é a área que você quer atuar. O primeiro ponto é, que área que eu quero atuar? Exatamente isso aí mesmo, Roberta, muito mesmo. Porque você falando disso até me fez lembrar que eu estava em São Paulo e a minha prima tem um filhinho, tem 7 anos de idade. E ele já desenvolveu um jogo sozinho. Aí eu falei, porque essas crianças já nasceram na tecnologia. Então, elas já têm mais facilidade do que a gente em algumas coisas por conta de convivência mesmo. Já nasceu naquilo ali. Então, para ele, aquele mundo ali é o nosso dia a dia. Só que para ele só consegue conviver nessa parte tecnológica. Aí que entra a preocupação também, né? Porque é até onde que ela faz bem. Porque aí também acaba que, por exemplo, na minha época, eu saía na rua para brincar. Eu tinha vários amiguinhos, a gente tinha várias brincadeiras. Eu tive videogame muito cedo, porque eu sempre gostei. A tecnologia já estava acompanhando lá desde criança também. Mas o videogame não ficava ali 24 horas no videogame. Então, eu tinha meus amiguinhos e eu ia brincar. E hoje a gente percebe que não é assim que acontece. Até a gente mesmo, às vezes a gente está no meio de um monte de gente, está todo mundo no celular. E assim, a gente está com esse lado humano, não é que ele está sendo esquecido, mas as pessoas estão começando a ficar preocupadas com a tecnologia, como é que vai ser o futuro e tudo mais. Não é só porque a tecnologia vai vir aí e vai substituir, é porque as pessoas não estão mais percebendo também. Como, assim, a gente não está se conectando mais com o humano.
Na verdade, a gente só está se conectando mais com tecnologia o tempo todo, porque a gente trabalha com isso, a gente convive com isso, e às vezes a gente esquece a nossa própria habilidade. Que existem muitas habilidades ainda que vai ser usadas, nossas, porque as máquinas não têm todo esse poder do ser humano. Roberta, vamos aí começar a falar sobre por que a escolha desse tema. Pode começar, deixa você falar. Posso falar? Então tá. Pode, por que a escolha desse tema? Porque exatamente o que eu estava falando com vocês sobre... Acabei entrando, né, Roberta, falando sobre por quê, na verdade, agora. Mas essa preocupação que a gente está vivendo hoje, da conexão, que a gente não pode estar 100% conectado com a tecnologia. A gente também precisa se conectar com o ser humano. Então, a gente precisa equilibrar essas duas partes e entender que a gente vai dar conta de sobreviver, sim, com elas, mas a gente tem que saber dosar um pouco de cada. Então, essa preocupação da escolha desse tema também não é só por conta das profissões do futuro, mas como que a gente está preparado para isso? A gente está com saúde mental para isso? Como é que está o nosso emocional? Porque a gente está bombardeado de tantas informações e quando chega o futuro, que já está acontecendo, inclusive algumas profissões agora, a gente fica assim, meu Deus, eu não estou preparado para isso. Mas não está preparado mesmo? Será? Então, Roberta, pode falar aí você também um pouquinho sobre isso. Claro. Eu estava aproveitando aqui para responder o Mesquita. Nós escolhemos esse tema Profissões do Futuro justamente porque muitos jovens, eu trabalho com juventude, muitos jovens têm falado sobre isso e como encarar esse novo mercado que está por vir. E aí, antes de finalizar a escolha do tema, o que cada um de vocês buscava quando a gente estava pensando nesse tema? Nós fizemos um formulário online que já é uma ferramenta de captação de informações. Esse formulário online, ele capta informações, ele capta o seu e-mail, ele capta, por exemplo, o seu telefone, a sua idade. Isso é muito utilizado. Foi proposital o uso dessa ferramenta para que vocês possam entender que todas as vezes que você que você preenche algum formulário na internet, você já está dando informações para que lá do outro lado as pessoas tenham acesso a você. Então, quando começar a surgir, por exemplo, um monte de mensagem de empresa X, empresa Y, através do seu e-mail, através do seu WhatsApp, pode ter certeza que alguém com alguma base de dados que tinha aí algumas informações suas, como seu e-mail, como seu celular, pode ter repassado, pode ter vendido, e aí o petróleo está sendo trocado, né, nas redes sociais. Então, por quê? A expectativa é de preparação mesmo. Então, essa live foi justamente para que a gente possa se preparar para esse novo mercado, para que a gente possa entender que é uma demanda que exige que nós estejamos antenados, olhos abertos às informações, como foi falado, né? Como me preparar, buscando informações, entendendo que o mercado está mudando, entendendo que nós não estamos mais na época em que a gente ainda fazia tudo manual, a gente agora está com a tecnologia ao nosso alcance. E aí, uma das coisas que a gente consegue muito através desse tipo de material que nós colocamos para que vocês pudessem preencher foi informações de onde vocês encontraram, onde foi que vocês encontraram o nosso contato. A maioria foi através de amigos, a maioria foi através do Facebook. Então, tudo que a gente compartilha no Facebook, compartilha no boca a boca, ou através de uma página, através das redes sociais, fica também registrado nesses meios. E aí, só para a gente poder fazer uma brincadeira com imagens, né? Alguns séculos atrás, nós ainda estávamos lapidando os nossos aparelhos para nos alimentar. Nós vivíamos do manual, mas hoje nós vivemos do tecnológico. Então, é importante a gente pensar que, com o avanço da tecnologia, somos nós que precisamos estar atentos a essas mudanças para que possamos nos preparar para o futuro. E aí eu deixo uma última pergunta para vocês. O mundo está na palma das nossas mãos, de fato, ou somos nós que estamos aprisionados às novas tecnologias? Essa pergunta eu vou deixar para que vocês possam refletir sobre como a tecnologia está presente na nossa vida. O mundo está na palma das nossas mãos com os meios tecnológicos ou somos nós que estamos cada vez mais aprisionados a elas, de certa forma?
Muito bem. E aí, gente, para encerrar, eu vou deixar que a Karina, aqui tem a nossa referência de onde as imagens coletadas. Todas essas perguntas que vocês deixaram no nosso formulário serão respondidas lá no Instagram da Karina, que está aqui também no próximo slide. Vou deixar que ela fale um pouquinho sobre a formação dela e a gente já vai para o encerramento com o presidente Josemar. Vou chamar aqui enquanto a Karina fala, vou mandar o link para ele entrar e fazer o encerramento para a gente. Bom, gente, vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Ainda que respondendo a última pergunta do Mesquita, até que ele perguntou assim, Karina, se a gente pode ganhar dinheiro vendendo dados? E a Roberta falou sobre o Instagram. Eu, por exemplo, estou ganhando dinheiro com o meu Instagram, porque eu consigo alcançar tantas pessoas, isso é uma forma de dados também. Eu recebo para isso. E várias parcerias entram em contato comigo pelo próprio Instagram. Então, existe muitas possibilidades de você ganhar dinheiro. Depois a gente conversa no particular que eu te falo, te dou umas dicas. E aí, voltando aqui, falando da minha formação, eu sou formada em comércio exterior, com especialização em direito internacional, e como eu trabalhei muitos anos dentro de uma empresa corporativa, que é a Ambev, que todo mundo conhece, eu adquiri muita habilidade, eu aprendi muita coisa lá dentro, e eu acabei trazendo isso em paralelo, junto também, assim como vocês aqui do Rotary Club, eu fiz parte também de um projeto, de uma ONG, um projeto social que ajudava jovens a estudar nas melhores universidades do mundo, e acabei conhecendo pessoas de várias profissões que eu acabei tendo contato, tenho contato até hoje, inclusive, com todo mundo. Então, acabei desenvolvendo essa parte. E aí, com isso, acabei indo para o varejo. Em pouco tempo, eu não imaginava que em 3 meses eu fosse dar palestra para o Brasil todo. Acabei trazendo o que eu sabia da Ambev para dentro do varejo, que eu não entendia a necessidade que tinha, e acabei desenvolvendo isso e conseguindo uma oportunidade muito grande para o Brasil todo. E acabou que, com isso, por conta da tecnologia, acabei virando digital influencer no varejo hoje. Então, além de eu poder ajudar as pessoas nessa parte de gestão de processos, hoje eu tenho uma parceria com uma empresa de tecnologia em São Paulo, que ainda me possibilita maiores coisas ainda dentro da tecnologia. E com isso eu acabo que eu ajudo muitas pessoas dentro do varejo, não só do varejo, como qualquer parte de tecnologia, e desenvolvo aqui juntamente com vocês lá no meu Instagram, que é Karina Gulo. Tá? Eu espero vocês e agradeço muito ao Rotary. Agradeço também ao presidente por essa oportunidade aqui. Já passo para ele, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Roberta, Karina. Foi uma noite espetacular. Espero que essa seja a primeira de muitas palestras, porque isso agrega muito na nossa sociedade, porque se é a ferramenta, como disse o nosso querido companheiro Mesquita, né, se é o petróleo do momento, nós temos que saber extraí-lo. E como Rotary Club, nós somos focados em ajudar o próximo. Não tem como você ajudar o próximo hoje sem entrar no virtual. Por isso que nós estamos aqui no YouTube hoje, fazendo essa transmissão. E eu agradeço muito a vocês duas, foi uma palestra fenomenal. Peço a todos que estão assistindo online agora, ao vivo, que compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever se você não é inscrito no nosso canal, para que essa mensagem possa ser transmitida para várias outras pessoas. Muito obrigado, garotas. E se Deus quiser, estaremos aqui em breve, novamente, com mais informações sobre profissões do futuro novamente. Muito obrigado, mais uma vez. Gente, obrigada a todos. Boa noite. Nós vamos encerrar aqui essa live. Presidente, muito obrigada. Karina, muito obrigada. E todos que assistiram até aqui, muito boa noite e até a próxima. Obrigada. Boa noite, Roberto. Boa noite, Karina. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.